Essa história parece incrível de se acreditar, mas o primeiro homem a ter um escravo nos Estados Unidos foi um angolano. Fala galera, eu sou Gustavo Patinho com as histórias dos negros que não te contaram e vamos falar sobre Anthony Johnson, Antônio Angolano. Se você já me segue há muito tempo, você já conhece, mas você que acabou de chegar vai conhecer Antônio Angolano. Como nós sabemos, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. E o primeiro grupo de escravizados vieram de Angola no ano de 1619 aproximadamente. Um fato bastante curioso é que esse grupo de negros que chegou da Angola para as Américas, ele realmente foi vendido lá no continente africano. Porém, chegando nas Américas, existia um tratado, ou seja, um acordo de tempo de serviço, onde você receberia terras e você iria trabalhar um certo tempo e depois teria sua liberdade. Então era um contrato de servidão, não era ainda escravidão. Isso durou aproximadamente até meados do século XVII. Mas aí vamos falar sobre Anthony Johnson, o homem que teve o primeiro escravizado. Ao chegar nos Estados Unidos, ele era conhecido como Antônio Angolano e fez parte desse contrato de servidão. Só que ele ganhou as suas terras, teve muito sucesso, ele conseguiu pagar antecipadamente vendendo tabaco e foi considerado o primeiro negro a ficar rico nos Estados Unidos, até mesmo mais rico do que pessoas brancas. Ao chegar um grupo de negros da Angola, entre eles existia um homem chamado Caso, e aí Antônio Angolano fez esse contrato com alguns, sendo que na data onde Caso deveria ser livre, ou seja, receber os seus benefícios pelo tempo de trabalho prestado, simplesmente Antônio Angolano disse que ele não havia contratado, ele havia comprado para ele, como acontecia na sua terra, escravidão eterna. Um homem branco na época, chamado Parker, tentou lutar na justiça contra Antônio Angolano, conseguindo libertar Casor, porém eles recorreram e Casor voltou para Antônio Angolano, sendo considerado o primeiro escravo das Américas. Isso foi resolvido em juízo e para os historiadores norte-americanos, essa decisão do tribunal de Anthony Johnson ou Antônio Angolano tornava-se o primeiro proprietário de escravos das Américas. Isso abriu, assim, um histórico precedente que nós sabemos que durou até o ano de 1865 lá nos Estados Unidos. E essa matéria foi trazida por Joaquim Arena, um cabo-verdiano, ou seja, não é um homem branco, que saiu de Cabo Verde lá na África, sabendo das histórias do seu país e também pesquisando como foi a escravidão nas Américas. Joaquim Arena é um escritor de Cabo Verde que tem diversas premiações, como o livro O que há debaixo da nossa pele e também o livro Ciríaco e o Mr. Charles, que é o livro que fala sobre a viagem do Charles Darwin ao continente africano, e ele faz amizade com o Ciríaco, que era um jovem negro que tinha 20 e praticamente eles tiveram uma paixão fraternal, eles eram como irmãos, o que desmonta mais uma vez o racismo de Darwin e deixando bem claro que era o racismo social, que foi criado o darwinismo social, ou seja, após a escravidão que nasce o racismo e não antes dela. E Antônio Angolano é a prova que o racismo ele nasceu no século XIX, ou seja, com o fim da escravidão, e não foi a escravidão que nasceu através do racismo. Se você gostou do nosso vídeo, já sabe, curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais. Até a próxima. E não esqueça do nosso workshop, que vai ser na Uniswan. Em março, tivemos uma alteração na data. Será provavelmente no dia 15, tá? Tamo junto.